Olá, Interagentes, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Interagindo. Dessa vez, nós iremos finalizar o nosso tão querido mês do horror, voltando às nossas origens. Nós iremos falar um pouco sobre 3 grandes obras de terror. Por isso, aguardem um momento, a vinheta e preparem-se para a insanidade. Para começar o vídeo dessa semana, eu irei falar sobre um dos contos de maior sucesso de um dos grandes escritores de terror de todos os tempos. Mesmo que em vida ele não tenha sido tão reconhecido. É um cara que influencia o grande escritor Stephen King, que nós gravamos vídeo sobre ele logo no começo desse mês. Início do mês lá pra falar, volta lá no blog, no Facebook e acha aí. Vai estar no card aqui em cima. E também gravei um vídeo falando sobre um dos contos dele também. E eu estou falando, claro, de H.P. Lovecraft. E o conto escolhido foi o chamado de Cthulhu. Então, vamos começar a falar sobre esse grande monstro. Um monstro de traços vagamente antropóides, mas com a cabeça de polvo cujo rosto era um amontoado de tentáculos, um corpo escamoso, prodigiosas garras nas patas dianteiras e traseiras e longas asas estreitas nas costas. A coisa, que transpirava uma terrível malevolência sobrenatural, tinha um aspecto inchado e sentava-se em uma pose vil, sobre um bloco ou pedestal retangular, coberto por caracteres indecifráveis. A ponta das asas tocava a borda traseira do bloco e o corpo ocupava o centro, enquanto as longas garras curvas das pernas traseiras, que estavam dobradas, agarravam-se à borda frontal e estendiam-se para baixo em direção à base do pedestal. A cabeça do cefalópode projetava-se para a frente, de maneira que a ponta dos tentáculos faciais tocava o dorso das enormes garras dianteiras, que cingiam os joelhos da criatura sentada. O aspecto da figura era de um realismo anormal, tornando ainda mais temível porque nada se sabia a respeito de sua origem. É assim que Lovecraft descreve o Cthulhu, um monstro que ficaria para a eternidade da literatura como um dos maiores monstros já criados pela mente humana. Um monstro que até mesmo o nome, o próprio autor diz que é impossível um ser humano pronunciar. Imaginar já é difícil. Imaginar, quanto mais pronunciar o nome dele. You're goddamn right. Esse conto conta a história de alguns manuscritos encontrados nos papéis do falecido Francis Thurston, um homem que acaba descobrindo que seu tio foi envolvido numa pesquisa de algo muito sobrenatural, por assim dizer. O tio dele acabou sendo chamado para pesquisar sobre uma caixa que certa pessoa herdou da família, que tinha alguns hieroglifos que datavam de épocas muito antigas. E durante a pesquisa foi-se constatado que esses hieroglifos datavam de bilhões de anos antes do ser humano existir. Oh my God! Uma pesquisa mais aprofundada constatou que bilhões de anos antes do ser humano existir, seres extraterrestres vieram aqui para a Terra. Seres estes que são conhecidos na mitologia Lovecraftiana como grandes anciões. Seres que, por Lovecraft, na ideia de Lovecraft, criaram toda a vida na Terra, moldaram toda a vida na Terra. Dentre esses seres existe o Cthulhu. O Cthulhu era tipo um alto sacerdote dos grandes anciãos. Durante um grande período de tempo, esses anciões viveram na superfície da Terra, só que houve algumas guerras com seres também extraterrestres que acabaram fazendo com que os anciões fossem presos, aprisionados e tivessem um sono eterno. Porém, um dia, segundo a lenda, esse Cthulhu renasceria e se tornaria o ser que traria os grandes anciões de volta. Em certo período da história, um grupo de pesquisadores vão para uma ilha, encontram uma ilha que até então não era localizada no mapa. E eles descobrem que aquela ilha guarda segredos inomináveis. Dentre esses segredos existe uma tumba gigantesca, do tamanho de uma montanha, onde se localizaria, talvez, o Cthulhu.
intermédio do destino ou por azar, né? Você escolhe. Nesse mesmo período em que eles encontram essa ilha, as estrelas se aliam e todas as condições para que o Cthulhu renasça acontecem. E aí o Cthulhu renasce. Só que, dentre os tantos pesquisadores que foram para lá, parar naquela ilha, só alguns sobrevivem. Alguns sequer chegam a ver o Cthulhu, mas só por sentir a sua presença e por imaginar o que é o monstro, eles acabam enlouquecendo e se matando. Nesse mesmo dia em que o Cthulhu renasce, em todas as partes do mundo, pessoas têm surtos psicóticos, seitas satânicas, de seitas, enfim, de voodoo ou whatever, começam a realizar sacrifícios humanos para o Cthulhu, e pessoas começam a se matar e matar uns aos outros. Essa é a influência do Cthulhu na Terra. Porém, acontece uma coisa na história que acaba fazendo com que o Cthulhu volte a ser aprisionado. Porém, ele diz, Cthulhu é aprisionado, mas ele não é morto. E um dia, novamente, ele retornará. O que torna essa história tão inacreditável, o que fez com que ela se tornasse a grandiosidade que ela é até hoje, é a perspectiva do enlouquecimento da pessoa pelo simples fato de imaginar um horror inominável. Um horror que nem, como a gente disse no começo, que é difícil de descrever, de imaginar e de falar. Eu não entendi o que ele falou. E por isso, Lovecraft criou um dos maiores monstros da literatura de horror de todos os tempos. Então, se você puder, leia os contos de Lovecraft. Porque além disso, ele escreve cientificamente, ele escreve com um teor muito científico, que dá a realidade ao texto. Às vezes parece chato, mas se você for pensar de um lado positivo, dá muita realidade ao texto. Por isso, não deixe de ler os contos de H.P. Lovecraft. Olá pessoal, saudações aí, né? Um mês, alguns dias aí que a gente não se vê. Teve um vídeo no início do mês, eu tô me acostumando com esses 2 vídeos no mês. Bem, continuando aí os livros do terror, esse mês aí que a gente teve várias publicações no blog e na página do Facebook para comemorar esse mês do horror, estão comemorados por muitos. Vamos falar um pouco do Rei de Amarelo. Rei de Amarelo, esse livro de Chambers, né, aí, Robert Chambers, um livro clássico, um livro datado lá do século XIX, lá 1895, quando ele é escrito. É um livro que um autor que influenciou Lovecraft, ao qual o John já falou aqui um pouco. O livro é o seguinte, ele não é todo um livro com contos de terror. Primeiro que ele é um livro dividido em contos. Os 4 primeiros contos de terror envolvendo o Rei de Amarelo, os 4 últimos já contos mais românticos. Bem, românticos em parte e outra parte não, porque Chambers ele não gostava de um final muito feliz, então as pessoas, os casais, não tem um final que todo mundo deseja, ou que a maioria deseja, que a maioria vê nos livros de hoje em dia. Pra mim esse cara já seria um terror, porque eu odeio amarelo. Tem um porquê de se chamar Rei de Amarelo que você vai ver aí quando começar a ler. O que é o Rei de Amarelo descrito por Chambers? Ele é o seguinte, é um livro que todo mundo que o encontra e todo mundo que o lê começa a passar por transtornos psicológicos. É um livro muito tenebroso e temido realmente por todo mundo, e que todo mundo que o lê, se não acabar louco, morre no final. Perspectiva boa. Que legal. Claro que não é esse o Rei de Amarelo, senão eu não estaria aqui e o livro não teria chegado ao sucesso que é hoje. Of course! Bem, eu vou me conter, ficar nos contos que ele fala do Rei de Amarelo, que são os 4 primeiros contos. Esses 4 primeiros contos são contos que se passam em momentos e em lugares diferentes, porém, onde personagens falam um do outro e aparecem em contos diferentes. Aí você faz, como é que se passa em lugares e datas e há personagens de um no outro? Bem, ninguém entende. Eu não entendi. Como o Rei de Amarelo, o livro Rei de Amarelo, provoca em todos que o leem alucinações, pesadelos, fortes perturbações mentais, ninguém sabe se o que
é relatado na história é realmente o que está acontecendo, o que está se passando se está se passando naquela época, se o que está acontecendo, se os nomes das pessoas são verdade. Ninguém sabe, porque é uma loucura tipo coletiva. Todo mundo começa a passar por alucinações e você não sabe se realmente é verdade. Você é verdade? Você é verdade? Vou dar só um exemplo. No primeiro conto, chamado O Reparador de Reputações, o personagem principal que descreve o livro, ele se descreve na América em 1920, e o segundo já se descreve na Europa no final do século XIX, e ele junta um conto com o outro e você não sabe realmente em que época está se passando. Os 4 contos de terror são os seguintes: O Reparador de Reputações, A Máscara, No Pátio do Dragão e O Emblema de Amarelo. Esses 4, os personagens principais deles, eles encontram esse livro e eles passam por fortes perturbações mentais. No primeiro, o rapaz que encontra o livro, ele passa a sentir que ele terá o poder se ele colocar a coroa do rei. Só que ele começa a ter alucinações achando que o que ele tem, a coroa que ele tem, é a coroa do Rei de Amarelo, e que a coroa do Rei de Amarelo daria esse poder a ele de dominar o mundo. Então ele sofre alucinações perturbadoras e acaba, no final das contas, sendo preso no manicômio que ele tanto descreve. O segundo conto, que é o conto A Máscara, são contos que é um conto onde ele traz para ele, descrevendo mais um pouco a máscara que o Rei de Amarelo diz usar, e que é um conto, na minha opinião, um dos contos menos interessantes. Você vai ler, mas você não vai achar tão interessante. A pessoa no final, de novo, acaba louca e o casal não acaba junto também nesse conto. Os 2 contos mais interessantes que eu li foi o terceiro e o 4. O terceiro, No Pátio do Dragão, é interessante. Ele é um conto curtinho, mas ele é muito intenso. Ele é muito profundo. Muito profundo. Começa com o rapaz na igreja, porque ele leu o Rei de Amarelo e passou 3 dias com fortes perturbações mentais. Então ele vai para a igreja para pedir ajuda divina. Só que ele, nessa parte que ele vai para a igreja, ele começa a notar um ser vendo ele e o perseguindo. E ele tem uma hora que ele sai da igreja e começa a andar por Paris para chegar em casa, só que ele nota sempre pessoas perseguindo ele, como se fosse alguém querendo fazer algum mal. Sai daqui! É muito assim o conto. E no final das contas, ele, quando acha que a pessoa vai fazer o mal a ele, o que acontece? Depois da ação todinha, ele acorda na igreja. Então ele não sabe se aquilo realmente aconteceu ou se foi realmente o sonho. Ou seja, você vive toda a tensão dele, você tá ali com ele, andando por Paris, tem as 7 pessoas que passam por ele, olhando para ele, marcando. O rapaz da igreja, que tocava um órgão na igreja, atrás dele, até no pátio onde ele mora, e de repente ele acorda na igreja e não sabe se tudo aquilo era real, e ele vê novamente o rapaz que estava atrás dele ali, e o conto acaba sem dizer. Os contos do Rei de Amarelo eles acabam sem dizer realmente o que aconteceu no final das contas. Eles deixam bem aberto a interpretação. A sua interpretação, que é magnífico. Já o último conto que trata do Rei de Amarelo, que é o Emblema de Amarelo, começa aparecendo uma história, tendo um romance na verdade, e nele o medo já de uma pessoa achando que o seu amado vai morrer, o transtorno que Tessie, que é a personagem, sente achando que Scott vai morrer. Então ela passa, o Rei de Amarelo nem apareceu ainda e já passa a trazer transtornos mentais para o casal. Quando o casal realmente vê o Rei de Amarelo, já é no final do conto, e aí o Scott passa realmente a sofrer de alucinações que ele já vinha tendo, e o sonho que Tessie tanto teve passa a acontecer em parte no final do livro, do conto.
é algo que você... Não conta. O final é incrível. Outra coisa é porque o homem fica louco também. A loucura do Rei de Amarelo é incrível. Assim. Ele... Leia o conto. Eu não sei como... Eu demorei tanto, eu fiquei alucinado quando eu li a descrição desse livro, de como ele era, de como a história se passava. Eu fiquei louco, comprei. Na verdade, demorei a ler um tempo. Eu trouxe agora para ler porque casava com o mês que a gente ia fazer. E o Rei de Amarelo, que ele descreve no livro, é um rei, claro, que tem um traje amarelo com o traje em escamas de cobra e que usa uma máscara bastante tenebrosa que ele retrata em um dos contos. Ele, Chambers, né, não teve tanto sucesso fora o Rei de Amarelo. Ele não teve um sucesso tremendo como tiveram alguns outros autores. E a versão aqui do Rei de Amarelo que a gente tá aqui com ele é a versão que tem realmente os contos escritos por Chambers para o livro Rei de Amarelo. Porque tem uns livros, umas versões que eles botam apenas os 4 contos da frente, que são os contos realmente que ele descreve o Rei de Amarelo, e nos outros eles colocam outros contos de terror que Chambers escreveu durante a vida. Então, essa versão aqui é a versão realmente que ele fala, porque todos os contos, de uma forma ou outra, eles se conectam entre personagens, entre lugares, então você vai ver que eles se conectam, então eles são bem completos. Bem, a leitura é muito boa, não é uma leitura muito fácil, mas você aprende muito lendo, e é uma leitura que, apesar de ter um conto fora do Rei de Amarelo, que seja um pouco cansativo ou não, vale muito a pena ler. Aconselho, voltou muito bom. E é isso aí. É uma leitura que eu aconselho a você, seja no meio de terror ou não, uma leitura muito boa. É isso aí, pessoal. Eu acho que eu tô meio louco. Eu expulso espírito imundo, juntamente com todos os poderes do inimigo, todas as sombras do inferno, todo companheiro do mal. É Cristo quem ordena, aquele que criou o vento, o mar e a tempestade. É Ele que o obriga, Ele que o expulsou do céu. E assim, trema de medo agora, Satanás, seu corruptor da justiça, pai da morte, traidor das nações, ladrões de vida. Você, príncipe dos assassinos, inventor de todas as obscenidades, inimigo da raça humana, desapareça, seu monstro. Seu lugar é na solidão, sua moradia é um ninho de víboras. Abaixe e rasteje com elas, é o próprio Deus quem o obriga. Então, literagentes, é com essa introdução, com as palavras do Padre Merritt, que eu venho aqui para falar de um clássico dos livros e do cinema, que não tem muito o que falar, porque é muito conhecido, aparentemente no cinema, né, nos livros, algumas pessoas ainda não sabem que é baseado no livro, muita gente se é surpresa, e eu estou falando do Exorcista, de William Peter Blatty. Então, o que podemos falar do Exorcista? Muita coisa boa. Foi um livro que na época chocou o mundo. Que me chocou. Que nos chocou. Eu me fantasia aqui, como você pode ver, de padre, porque eu tenho que homenagear este livro, porque livro adulto foi o primeiro livro que eu li. Eu tinha 9 anos de idade, certo? Que não foi essa edição, foi uma edição mais antiga, de 1983. Eu me mudei para uma casa velha e tinha um estante de livros velhos, e nessa estante tinha livros de diversos títulos, mas o Exorcista foi que chamou a atenção. Criança, todo mundo falava, nunca tinha assistido o filme, e eu li, me choquei. Até hoje eu evito ler livros de terror. Por que será, né? Porque foi um livro pra mim, uma criança, intenso, mas que pra mim é o meu livro favorito, apesar de eu não gostar do gênero do terror em si, não gostar de ler, mas é o meu livro favorito, porque ele vai além do terror. O Exorcista, ele mexe muito com o seu psicológico. Na verdade, ele é um livro
que você vai entender muito sobre psicologia, sobre psiquiatria, até chegar no momento em que a fé é colocada em pauta. É um livro que sugere muito. Então, nós temos Chris, que é a atriz, que tem a sua filha Regan, basicamente a mesma história do filme, que ela começa a apresentar esses distúrbios. Começa a falar com uma pessoa imaginária, diz que a cama está tremendo, que começa a acontecer várias coisas que a própria Cris não consegue explicar, e ela começa a procurar vários médicos, e os médicos não apontam nada, e começa toda a investigação, primeiramente com os psicanalistas e depois com os psiquiatras. E eles não conseguem discernir o que realmente ela tem. Mas até lá, você vê que tem toda um estudo psicológico, um estudo da mente. O livro ele vai lhe passando coisas que você não conhece, que sua mente pode produzir. Que a partir da histeria, de várias coisas que você pode ter na cabeça, na loucura, que pode fazer você fazer e mover coisas que nem mesmo você imagina. Então, esse é o trunfo do livro do Exorcista. Não é como o filme, que dá muita ênfase realmente à possessão demoníaca. A questão de o demônio estar ali fazendo as coisas. Não, o livro ele vai mexer o que realmente está acontecendo ali. Realmente é uma possessão, realmente é um distúrbio psicológico que ela está tendo, até porque o próprio padre, o padre Carras, que entra para ajudar Chris e Regan, até o momento em que ele está fazendo o exorcismo, ele fica com essa dúvida. A cada coisa que ela faz, ele fica achando argumentos, certo, na medicina para aquilo que está acontecendo. E é isso que eu achei do caramba nesse livro quando eu li, foi o fato dessa dúvida até o último ponto do livro. Do ponto. Você fica nessa. Você fica, o livro, ele é excepcional nesse ponto. É um terror, certo? Porque ele tem a dosagem da investigação, de repente tem algo que, pronto, eu tô todo arrepiado. Tem uma parte que você fica tipo, caramba, velho! E depois ele dá, tipo, lhe dá um pouco de comida e depois puxa você de uma vez que tá faminto. Então é um livro que você vai consumindo, e ele dá um pouco, ele tira, ele dá um pouco, ele tira, e até o final você fica na dúvida se realmente é uma possessão ou é algo que psicológico. E você, eu dizendo isso parece mentira, mas você lendo o livro e vendo todas as explicações, você realmente vai ficar com essa dúvida até o fim. Então esse é o ponto alto do livro, que para minha opinião é o que dá um ponto a mais para o livro que para o filme, porque realmente para quem o filme é para quem realmente gosta de terror, o gênero terror, porque ele foi voltado para esse público do terror, mas o livro ele gosta aquele suspense psicológico, é aquele livro que você realmente vai ficar pensando e se assustando e tendo medo de, principalmente se acontecer algum evento estranho, que normalmente quando você está lendo O Exorcista acontece eventos estranhos, na minha opinião, tipo, em alguns pontos do livro, porque quando eu fiz a releitura desse aqui, as luzes apagaram umas 2 vezes, faltou energia, tipo, você já começa a associar, você começa a ficar paranoico. Então é algo que somente, na minha opinião, o Exorcista consegue proporcionar essa sensação de terror, de né? terror, de algo que realmente está ali à espreita. E assim, eu queria deixar claro que a gente não está desmerecendo o filme não. O filme é muito bom na sua intenção, né? Na sua intenção. Não tem aqui, pelo menos ao meu ver, não tem essa história de que não, o livro é melhor que o filme, não. As duas obras são magníficas nas suas intenções, são né? distintas. Mas o livro em relação a prender você na dúvida, no mistério, que assim, mesmo sendo um livro de horror, ele mistura, como eu já disse, ele mistura uma investigação policial, ele mistura mistérios científicos, ele mistura questões religiosas que deixa você... Eu, como eu estava dizendo aos meninos, eu achei... Não gostei, certo, dessa tradução, não desmerecendo a tradutora, claro, porque eu li a versão de 1983, então era de 1000 peças, e eu achei que essa versão aqui veio mais branda. Eles censuraram, teve muita censura de palavras, e tipo, você lendo a versão mais antiga, você vai ver que tem
termos mais diretos, você vai ter mais palavrões, você vai ter coisas mais centradas e maquiavélicas, macabras, e não nos termos brandos que é utilizado nessa tradução. Não desmerecendo a obra, porque para quem lê a primeira vez, isso aqui, meu filho, vai deixar você sem dormir uns dias. Mas para mim que fiz a releitura, porque eu não consegui achar a versão a que eu li, né? Então essa aqui foi um presente, assim, um presente que meu amigo disse que viu que estava vendendo essa edição, então eu fui à procura e consegui. E para mim o Exorcista vai ser o livro que me marcou e vai durar para sempre para mim como o meu livro favorito, porque ele mistura tudo do que eu gosto. Gosta do suspense, o psicológico, investigação policial, tem tudo. E contando que vem a velha dúvida do que realmente é o bem e do que realmente é o mal. Você tem a guerra, realmente no final do livro, é uma guerra entre o bem e o mal. O quanto uma pessoa pode se redimir, o quanto ela pode se tornar, o quanto os mistérios podem ser revelados. Então a obra do Exorcista traz tudo isso, traz toda uma reflexão final para lhe deixar na dúvida, mas ao mesmo tempo você saber que o que acontece no final vale a pena, certo? Para os personagens, e cada um tem o seu destino de forma que, para mim, devia acabar do jeito que acabou. Então, para você que nunca leu, que só viu o filme, para você tirar sua opinião sobre os dois, eu aconselho, recomendo e digo mais uma vez, leia O Exorcista. E para você que viu o filme, aí que vai ficar mais, porque algumas coisas que realmente são retratadas no filme e tem no livro, como na minha opinião, eu não consigo ler a parte que o Padre Merrin entra na casa pela primeira vez e vem aquele grito Merrin, tipo, você imagina, assim, você associa as coisas. Então, é um livro mágico, não sei se pro bem ou pro mal, mas que vai realmente você sentir a essência de toda a história do Exorcista. É isso, Literagentes. Esse foi o nosso último vídeo do mês do horror. Abençoado. Finalizando esse mês tão macabro. Você tenha sobrevivido até o final dele. Que bom, que bom. Esse mês tão macabro, e nós finalizamos com 3 grandes obras literárias que vale muito a pena você ler, você procurar. Estão à Manerem na festa do Halloween, sem sacrifícios humanos, por favor. Por favor. Vocês têm ainda um dia para sobreviver do mês, que é amanhã, então. Pois é. É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir a nossa página no Facebook, nos acompanhar no blog, nos seguir no Instagram, assinar o nosso canal. E até a próxima. Até a próxima. Até a próxima.